Quero falar hoje com você sobre 6 mentiras que o diabo vai te contar. Essa é uma palavra de prevenção para todos nós. 6 mentiras que o diabo vai te contar. E o texto que eu quero ler com você é João capítulo 8, verso 44. Apesar de uma palavra dura, essa é uma palavra de Jesus. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vamos repetir juntos isso? Diga assim: é mentiroso e pai da mentira. Gente, toda a equipe, todo o exército tem aquilo que a gente chama de arma secreta. Eu me lembro de algumas equipes de futebol que tinha... Eu lembro quando eu era criança, tinha um jogador no Corinthians, chamava Tupanzinho. Eu não sei quem lembra desse cara. Inclusive foi ele que fez o gol do primeiro título nacional do Corinthians em 90, quando o Corinthians tinha o Neto, o Ronaldo, essa coisa toda. Não sou corintiano, não. Eu me converti, gente. Eu sou de Deus. Mas eu sempre gostei de futebol, né? Principalmente nessa época, quando eu era menino. E eu me lembro desse Tupanzinho. Depois de um tempo ele era chamado pela imprensa como talismã, porque ele ficava no banco de reserva e sempre no segundo tempo, quando o técnico botava esse cara, ele fazia um gol. Era uma coisa impressionante, era colocar ele, faltava lá 20 minutos, 15 minutos, ele não era nenhum craque, mas ele achava um gol, era uma arma secreta daquela equipe. O diabo também tem as suas armas contra a nossa vida. E uma delas é a mentira, é o engano. Só que de secreta, essa arma não tem nada. Pelo contrário, já é um mecanismo muito manjado de Satanás. A mentira é tão antiga quanto o ser humano. Por quê? Porque lá no Éden, o diabo já começou a usar essa arma contra a humanidade. O engano. Ele mentiu para Eva no jardim, você se lembra? Ele falou: não, pode comer. Foi assim que Deus te disse? Não, se você comer, você não vai morrer. Pelo contrário, você vai conhecer o bem e o mal. Você vai ser como Deus. Seus olhos serão abertos e tal. Começou lá a mentira, o engano de Satanás. Você vai olhar para Mateus 4, a tentação de Jesus. Ali no deserto, o diabo usa o mesmo mecanismo de engano, tentando ludibriar, muitas vezes até com uma aparência de verdade. Ele não é daquele que conta uma mentira cabeluda, assim, não. Não, o diabo é sutil, o diabo é sagaz. Agora, você sabe, uma mentira ela só tem efeito quando a gente acredita, né? Uma mentira ela só consegue ter eficácia quando alguém vai lá e absorve aquilo como verdade e é ludibriado. A gente vê isso muito nesses contos do bilhete premiado. Você já viu isso, não? Então, se alguém chega e conta uma história dessa para mim, eu digo: que coisa, hein? Um abraço aí, vira as costas e vou embora. Mas tem gente que acredita e cai nesse golpe que é mais velho que andar para frente, né? Todo mundo já conhece. Mas aquela mentira só vai ter efeito, aquele tipo de estelionato, quando alguém acredita. Eu me lembro que há alguns anos, a gente recebeu uma ligação na igreja, isso tem 18 anos. Gente do céu, começa a assustar a gente quando a gente fala assim, né? E eu era secretário da igreja, já trabalhava, era pastor também, estava lá começando no ministério. Ligou uma pessoa dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui no aeroporto e eu estou com material para doação para a igreja. É um saxofone, um trompete, um trombone. Só que teve um problema.
a alfândega apreendeu o material. Olha só. E vai ficar R$ 2.500 para liberar. E tal. E eu trouxe para dar de oferta para a igreja. Quando o cara falou isso para mim no telefone, eu falei, é golpe. É golpe. Mas daí, meu pastor na época, e o outro secretário da igreja, que era músico, que gostava de instrumento de sopro, principalmente, falou, eu não sei, às vezes é Deus. Eu falei, isso aí não é Deus não. Isso aí não é Deus não. Bom, pagaram para ver. Adivinha o que aconteceu? Tá esperando, mas nem uma flauta doce chegou, aquela que o Lar dos Velhinhos vendia. Nada, nada. Não chegou nada. Aquela mentira só teve efeito por quê? Porque alguém acreditou nela. E o diabo usa exatamente desse mesmo mecanismo. Ele te traz uma mentira, ele te traz uma palavra de engano, e ele espera que você absorva isso, e então passe a retroalimentar esse engano. E você entra numa coisa muito perigosa, chamada autoengano. Porque, gente, se você for notar, é mais perigoso do que você contar uma mentira para alguém, o que é pecado, o que é contra a palavra de Deus, é você passar a vida toda contando uma mentira para si mesmo. E é exatamente isso que eu quero olhar com você na palavra de Deus. Porque o diabo vai usar pessoas, ele vai usar imagens, sentimentos, ele vai usar até mesmo a Bíblia fora de contexto para te enganar, foi o que ele usou com Jesus no deserto em Mateus 4, pedindo para Jesus cometer um suicídio, pular do pináculo do templo, com a promessa do Salmo 91, que os anjos iam proteger e aguardar. Então, quer dizer, você pega um texto fora de um contexto, de um entendimento geral da Escritura, isso pode se tornar uma palavra de engano, uma mentira. E eu separei 6 passagens bíblicas aqui, eu quero falar sobre 3 delas agora de manhã, que estão no livro de Tiago. Se você quiser já deixar aberto aí a epístola de Tiago. Por 3 vezes, Tiago vai falar sobre esse risco do autoengano, de você absorver uma mentira que tem origem maligna, porque entenda isso, toda mentira tem origem em Satanás. Toda. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Então, toda mentira tem origem no inferno. Não tem mentira branca, não tem mentira amarela, não tem mentira azul, não tem mentira preta, não tem mentira cor-de-rosa, não tem mentira... Porque já viu, né? Tem gente que acha... Tem graus de mentira, né? Não. Satanás conta uma mentira, e quando você absorve essa mentira, essa inverdade, e passa a se alimentar dela, isso é um risco perigoso. E à noite nós vamos falar sobre outras 3, que não Tiago, mas o apóstolo Paulo vai nos alertar. 2 estão em Coríntios e outra está em Gálatas. Se você quiser voltar à noite, volte, ou então nos acompanhe. A primeira mentira é a seguinte, e tome cuidado porque algumas delas têm a aparência de verdade, mas são mentiras, você vai ver o texto. A primeira mentira é a seguinte: o que você tem é exclusivamente por mérito pessoal. O que você tem, o que você possui, sua mentira que o diabo vai tentar te falar, é exclusivamente por mérito pessoal. Olha o que Tiago 1, 16 e 17 vai nos dizer. Não vos enganeis. Olha só essa expressão. Aliás, todos os textos que nós vamos ler aqui nos tópicos principais, você vai ver essa expressão. Não vos enganeis. Meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem
não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha o que Tiago está falando, o seguinte: não se deixe enganar, não se deixe ludibriar, não acredite nesse tipo de mentira. Saiba o seguinte: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Sabe, gente, o discurso do mérito, ele é bonito, é emocionante, é compreensível e tem o seu lugar. Mas a gente precisa tomar muito cuidado. Você já deve ter ouvido isso e quem sabe até falado isso. Eu ralei, eu suei a camisa, eu me empenhei e tudo que eu tenho eu consegui na força do meu braço. Nunca ninguém me ajudou, nunca tive gente presente para me dar força e tal. Eu conquistei. É bonito isso, né? Você vê alguém falar algo assim. Mas a abordagem do cristão é diferente. O cristão diz o seguinte: eu ralei, mas eu ralei porque Deus me deu força para ralar. Eu me empenhei, é verdade, suei a camisa, mas o Senhor esteve do meu lado todo dia renovando as minhas forças. Eu estava lá suando a camisa, mas Deus me deu saúde para isso. Eu trabalhei, plantei minha semente, mas foi a bênção de Deus que me fez chegar até aqui. Os apóstolos compreendiam isso, em especial Paulo, de uma forma muito clara, até em relação à igreja. Paulo dizia o seguinte: para de ficar com esse papo de quem que eu sou. Uns falavam, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Tiago, eu sou de Cristo, eu sou de... Eles queriam fatiar a igreja. Paulo dizia o seguinte: olha, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que deu o crescimento. Ou seja, existe a parte humana? Existe, de plantar, de regar, mas quem faz crescer, o segredo está na bênção de Deus. Eu vou mostrar para você como é que isso funciona de uma forma objetiva. Em Gênesis 26, era um tempo de fome, era um tempo de crise. Eu citei esse texto aqui na última quinta, no encontro de fé. E você sabe do texto, relata parte da vida de Isaac, onde ele desentulha os poços, aqueles que Abraão havia cavado. Esse texto. E a Bíblia diz que nesse tempo de crise, de fome, Isaac ficou trilhardário. Diz que o meninão estava voando. Olha o que o capítulo 26, verso 13 disse: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Olha que bênção, gente. Maravilha, mesmo num tempo de dificuldade. Daí você pode pensar, poxa, mas como é que Isaac conseguiu fazer isso? Qual foi a chave? Qual foi a sacada dele no meio de uma crise para prosperar e ficar riquíssimo? O verso anterior vai responder a sua pergunta. Gênesis 26, 12. Semeou Isaac naquela terra. Essa é a parte de Isaac. Era o que lhe cabia fazer. Ele semeou, pegou a semente e plantou. E no mesmo ano, recolheu 100 por 1. Agora, olha o motivo aí. Por quê, gente? Porque o Senhor o abençoava. Tinha uma parte que cabia a Isaac de lançar semente? Tinha. Mas nada adianta você lançar sua semente sem a bênção de Deus. Você vai amanhã, abre o seu escritório cedo, levanta cedo, se apronta, vai trabalhar, vai vender, vai atender seus clientes, vai fazer o que você precisa fazer, e Deus não vai fazer nada por você que você já possa fazer. Aquilo que lhe cabe, você faz. Mas deixa eu te dizer uma coisa, mas você pode ralar, fazer. Se Deus não botar a mão, nada acontece. Quem sabe do que eu estou falando? É a bênção de Deus. Então, entender que aquilo que a gente tem, aquilo que a gente conquista, é mérito pessoal, exclusivamente, é uma mentira.
É uma bobagem. Eu me preparo a semana toda para pregar aqui, estudo o texto, leio, me organizo para as ideias, passo para o pessoal e tal, vou pregar. Mas deixa eu dizer, quando eu subo aqui no altar e começo a pregar, eu sei que se o Espírito Santo não te convencer, isso aqui vai ser uma palestra. Você vai sair daqui e falar, gostei das palavras daquele moço lá, viu? Ou agora, antes era moço, agora é senhor já, né? Gostei, bacana. É igual às vezes quando tem visitante na igreja, eles falam assim para mim, muito boa palestra. Obrigado. Muito obrigado. Gente, se o Espírito Santo não convencer, é só uma palestra. Mas se o Espírito Santo entrar junto com a semente que está sendo plantada, sua vida muda. Sua sorte muda, seu destino muda. Você se lembra quando Davi foi enfrentar Golias, né? E o menino apareceu lá, pegou 5 pedrinhas no ribeiro, e Davi fez a parte dele, fez ou não? Jogou a pedra. Ele não só orou, não. Então a parte que era de Davi, a de jogar a pedra. Agora, Davi não venceu Golias porque era bom de mira. Alguém aqui já tomou pedrada quando era criança ou não? Aí ó, tá tudo vivo. Às vezes afeta um pouco, né, gente? A gente fica meio lelé da cuca. Mas tá tudo vivo. Agora, imagina um gigante, tomou uma pedrada e caiu com a cara no pó. E Davi vai deixar claro em 1 Samuel 17:46, o porquê ele venceu aquela batalha. Aliás, ele já antecipa a razão da vitória que está por vir. Olha só o que o texto diz, ele está falando isso para Golias. Hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ele diz o seguinte, eu vou te ferir, eu vou arrancar sua cabeça. Ele já estava falando, é ele que ia pegar a espada, lá mesmo a espada de Golias, e depois ia arrancar, e o menino foi embora com a cabeça do gigante para casa. Ele falou, eu vou fazer isso com você, mas sabe por quê? Porque o Senhor te entregará nas minhas mãos. Não é porque eu sou bom de luta, não é porque eu sei brigar, não é porque eu tenho boa pontaria, é por causa da bênção de Deus na minha vida. Gente, entender as nossas conquistas exclusivamente por mérito pessoal é um caminho muito fácil para o orgulho. E gente orgulhosa se torna gente perigosa. Você começa a bater no peito e o seu Deus é seu suor, é seu trabalho. E mais uma vez eu digo, eu não estou falando que você não tem que suar e não tem que trabalhar. Pelo contrário. Mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quantos aqui já não experimentaram um momento da sua vida, onde você trabalhava, suava a camisa e parecia que você estava colocando dinheiro num saco furado. Era como você dar murro em ponta de faca. Parece que era tudo em vão. Mas todos nós já experimentamos de viver trabalhando debaixo da bênção de Deus. Tudo se torna diferente. Hoje, eu queria que você saísse daqui assumindo e reconhecendo que aquilo que você tem é fruto da bondade e da misericórdia de Deus. Sabe, você pode ser uma pessoa muito talentosa, mas deixa eu te contar um segredo. O talento que você tem é Deus que te deu. Sabia disso, não? Eu tenho uma saúde de ferro e uma disposição. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, essa saúde de ferro. Eu tenho um diploma, pastor, eu fiz uma especialização, eu tenho MBA, doutorado, pós não sei o quê. Que maravilha que Deus te deu a oportunidade de ter tudo isso, abrir as portas para você e te capacitar. O cristão tem esse tipo de abordagem. Eu faço, mas eu faço sabendo que é Deus que me abençoa. Do Senhor é a terra
e tudo que nela existe. Agora, é sutil, né? Principalmente hoje, com esse tipo de abordagem que nós estamos recebendo, de desenvolvimento pessoal, de vá, faça, acredita, que eu admiro, acho legal, bacana, você tem metas, tem planejamento, você faz, tudo aquilo. Mas entenda, se Deus não botar a mão, meu amigo, você vai suar, nadar e vai morrer na praia. Na praia. A segunda mentira que eu quero deixar aqui para te alertar, que o diabo certamente, se não te contou, vai te contar, tem contado para muita gente, é que conhecimento bíblico é suficiente. Conhecimento bíblico é suficiente, basta. Só conhecer a Bíblia, só conhecer a palavra, já basta. O mesmo Tiago, no capítulo 1, verso 22, vai dizer o seguinte, olha só. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Como é que termina o texto aí? Enganando-vos a vós mesmos. Uma outra artimanha, uma outra arma de engano, e a gente passa a vida alimentando esse engano, é de que eu conheço a palavra. Eu conheço a palavra. Eu lembro uma vez, eu chamei um cara para dar testemunho, e eu perguntei se alguém tinha testemunho. Ele não tinha testemunho nenhum, ele queria mostrar que ele conhecia a Bíblia. E ele pegou, meus amados irmãos, nós estamos diante da sacrossanta palavra. Eu tenho medo de gente que muda a voz quando vai falar no microfone. Veste um personagem, eu tenho medo. De repente você não tem, mas eu tenho. Eu tenho. Aí nós estamos diante da sacrossanta palavra de Deus, que são 66 livros inspirados pelo Espírito Santo, divididos em Antigo Testamento com 39, 27 livros no Novo Testamento. Ele falou quantos capítulos tem a Bíblia, quantos versículos tem a Bíblia, o número de autores e não sei o que, e papapá. Daí na hora que ele terminou de dar o showzinho dele, eu fiquei esperando, será que tem mais um testemunho para dar? Eu conheci a figura, gente. Não tem problema você ter conhecimento bíblico. Mas o que eu achava mais interessante é o seguinte, que a vidona estava ladeira abaixo. Porque conhecer não é suficiente. O diabo não precisa te tirar da igreja para te destruir. Ele estava destruindo os fariseus que ensinavam no templo. Ensinavam na sinagoga, tinham mais conhecimento do que qualquer um de nós. Aliás, o primeiro texto que a gente leu, Jesus chamando de filhos do diabo, raça de víboras, é para esse povo que Jesus está se referindo. Então, o mecanismo é simples, de você só ter um conhecimento dissociado da prática. É a hipocrisia. Eu conheço, eu sei, eu tenho informações que eu devo fazer, que eu devo cumprir, mas eu ignoro, eu não faço. Isso é hipocrisia. Isso é o que os fariseus faziam. E isso é se enganar. É você vir para um templo religioso, para uma igreja, semana após semana, domingo após domingo, anos e anos, participar da ceia, deixar uma oferta, fazer a oração, mas só como um intuito de adquirir conhecimento. Você sabe todas as histórias, você sabe os versículos, até decorou alguns, mas eu quero dizer para você que isso não é suficiente, não é tudo, isso é um passo, e é um passo muito importante, porque o povo está sendo destruído, segundo Oséias, por falta de conhecimento, mas a prática é fundamental. A gente só conhece para quê? Para praticar. Senão não existe razão para conhecer. Você vai ver em Mateus 4, por exemplo, o texto que eu citei, o diabo cita a Escritura.
cita vários textos. Jesus diz, está escrito. Daí o diabo chega e fala, está escrito também, está escrito. E ficam os dois, né, citando a própria palavra de Deus. Satanás conhecia a Escritura. Quando você vai olhar o Sermão da Montanha, lá no final, Jesus deixou seu ensino mais precioso e ele vai comparar a vida de dois homens. E olha o que ele diz, Mateus 7, 24 em diante. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as, o que é que diz aí? Pratica. Ele ouve e pratica. Será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então esse primeiro camarada aqui, ele é um homem prudente, porque ele ouve a palavra e pratica. Agora a gente continua. E todo aquele que ouve estas minhas palavras, vamos repetir, diga, ouve estas minhas palavras. Ou seja, tem informação, tem conhecimento, sabe o que deve ser feito. Jesus continua, ele ouve estas minhas palavras, diga, e não as pratica. Será comparado a um homem insensato, em outra versão diz louco ou nécio, que edificou sua casa sobre areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Gente, a diferença desses dois homens aqui é uma só. Os dois tinham ouvido a palavra. Os dois construíram uma casa. Os dois sofreram o mesmo tipo de revés. Transbordou o rio, veio o vento, veio a tempestade. Sabe por quê? Porque os dias difíceis, as tribulações, vêm sobre a vida daquele que serve a Deus e daquele que não serve, daquele que ora e daquele que não ora, daquele que tem conhecimento bíblico e daquele que não tem. Todos enfrentamos. Mas qual é o fator de diferença nesse texto? É que o homem prudente, ele não só tem conhecimento, mas ele coloca em prática. Coloca em prática. E deixa eu perguntar algo para você. Existem áreas na sua vida, existem coisas na sua vida que o Espírito Santo já te mostrou que você deve fazer? Você já tem o conhecimento, ele já falou, ó, você tem que parar com isso. Você tem que fazer aquilo outro. Você tem que botar em ordem essa área. E você vai levando com a barriga, vai empurrando. Uma hora, não é uma profecia, é uma constatação bíblica. Uma hora, a ruína vem. Quando você pratica, sua casa tem firmeza, tem alicerce. Ela está sobre a rocha. Gente, só tem informação. Eu lembro que eu já tirei carta no tempo desse 30 horas de aula, né? Mudou de uns tempos para cá. Então a gente teve bastante aula teórica. E eu fui lá no CFC, né? CFC que chama. Fazer o CFC e tal, semana inteira e tal, legal. Daí fui no tiro de guerra fazer a prova. Tirei 10 na prova teórica. Eita maravilha. Daí primeira aula, já estava achando que eu era um Alan Prost, um Schumacher. Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Um Hamilton, estava mais para Barrichello, sei lá eu para quem. Bom, na primeira aula prática, o cara parou na frente de casa e falou, já pode ir dirigindo. Mas eu não sabia dirigir, eu só tinha teoria. Eu só tinha o conhecimento, eu só tinha a informação de como é que o carro funciona, troca de marcha. E todo aquele conhecimento meu, todo aquele conhecimento que me fez tirar 10 na prova teórica, sabe do que adiantou? Nada. Era só parte do processo. Mas depois de 10 aulas, eu já estava conseguindo dirigir, consegui tirar minha CNH. Então, jamais se esqueça disso. Conhecimento não é suficiente. O diabo vai querer te fazer acreditar que você já está na igreja não sei quanto tempo, que você tem todas as informações.
mas não caia nesse engodo. Olha as palavras de Jesus e a gente parte para o último ponto e participa da ceia. João 15, 14. Vós sois meus amigos. Ele coloca uma condição. Você não é meu amigo porque você gosta de mim. Você não é meu amigo porque você frequenta a igreja. Você não é meu amigo porque você diz que é meu amigo. Esse tempo atrás, alguém falou para mim, não, fulano Beltrana, lá, uma pessoa que nós vimos, falou, não, ela é minha amiga. Eu perguntei, como é que ela chama? Ela diz, eu não sei o nome, mas ela é minha amiga. Né? Ela é minha amiga, não conheço nada dela. Então, Jesus diz o seguinte, vós sois meus amigos, se o quê? Fazeis o que eu vos mando. Então, Jesus mandar tem a ver com o conhecimento que eu adquiro. Você vem para o culto, recebe uma palavra. Você adquiriu o conhecimento. Maravilha. Mas você só é amigo de Jesus quando você pega esse conhecimento e pratica. Quando você faz aquilo que Ele te ordenou. Terceiro lugar. Terceira mentira que o diabo vai te contar. Separe sua fala da sua fé. Separe sua fala da sua fé. O diabo vai querer dissociar a nossa fé da nossa palavra, do nosso discurso, da nossa fala. Olha o que Tiago, mais uma vez, capítulo 1, verso 26, vai nos dizer. Tiago 1, 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, o que acontece? Engana-se a si mesmo. Autoengano. Ele se considera religioso, religioso aqui no sentido positivo, tá? Tiago está usando da palavra, mas não refreia a língua, mas não guarda a língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. Você já deve ter ouvido o ditado que o peixe morre por onde, gente? O peixe morre pela boca. Salomão vai dizer que a vida e a morte estão no poder da quê? Da língua, das nossas palavras. E quando nós utilizamos bem as nossas palavras, nós comemos do fruto que as nossas palavras geram. E você vai ver que muitos israelitas também no deserto morreram pela boca. Morreram por suas palavras. Porque a fé que eles tinham não condizia com as palavras dele, com o vocabulário deles. 1 Coríntios 10, 10, Paulo diz o seguinte, tomando Israel como exemplo, como modelo para nós. Ele diz, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Foram destruídos pelo exterminador. Gente, quando você reclama, quando você murmura, quando você usa a sua boca, as suas palavras de forma errada, é como se você desse uma autorização para o diabo te destruir. E sabe, a gente às vezes ignora esse poder que existe nas palavras, mas as palavras têm poder. E o diabo vai querer que você ignore isso, que ache que não tem nada a ver. Uma coisa é o que você diz crer, outra coisa é o que você fala com o coração. Não, fé e palavras devem andar juntas. Existem inúmeros relatos bíblicos a respeito disso. Você se lembra do texto em que Jesus secou a figueira, amaldiçoou a figueira, e daí os discípulos ficaram todos, nossa mestre, olha o que aconteceu com ela. Marcos 11, 23 diz o seguinte, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, repita isso comigo, diga, disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, olha agora, mas crer
que se fará o que diz. Guarde isso. Mas crer que se fará, ou seja, a fé crê que vai acontecer o que ele diz. Assim será com ele. Fé e palavras indo na mesma direção. Agora, muita gente vem para a igreja, eu creio, eu acredito, e quando monta no carro começa a reclamar, começa a murmurar, começa a colocar em dúvida aquilo que Deus falou, e passa a semana toda dizendo, não sei se esse menino muda não, não sei se minha situação muda não, não sei se tem jeito, daí vem no culto, ou seja, a fé e a boca, o coração e a boca, tá um para um lado e outro para o outro, mas desde o início, desde a nossa conversão, essas coisas precisam andar juntas. É auto-engano querer separar a nossa fé das nossas palavras. Olha o que Romanos 10:9 nos diz: se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu confesso com a boca, e eu creio com o coração. No quê? Na mesma coisa. Anda junto. Jesus é Senhor. Jesus é Salvador da minha vida. Ele morreu por mim. Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu falo isso com as minhas palavras, mas não são palavras soltas ao vento. Eu creio no coração que isso é verdade. Isso é tão forte que Jesus mesmo disse que a boca fala aquilo que está cheio o coração. Gente, tem palavras que não cabem na boca de um cristão, de alguém que tem a sua fé em Jesus Cristo. Por exemplo, palavras de incredulidade. Você tem que riscar do seu vocabulário. Não posso, não consigo, não dá. Você tem que substituir por posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo é possível para aquele que crê. Agora, às vezes a gente funciona, no piloto automático. E a gente vai falando essas palavras, resultado das nossas experiências passadas, que a gente tentou, não deu certo. Da opinião dos outros, nos falaram que não dá, que é difícil, que é complicado. Ou olhando para os nossos recursos pessoais. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, tudo começa a mudar no nosso coração. Porque a fé vem pelo ouvir. Daí você ouve, daí você crê. Daí sabe qual é o próximo passo? É você começar a alinhar a sua fala com aquilo que está dentro do seu coração. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então, palavras de incredulidade, você que é da fé, você que crê, palavras de incredulidade, não cabem na sua boca. Palavras de baixa autoestima. Tem tanto cristão, tanta cristã, e eu quero abrir um parênteses aqui, em especial para as mulheres, que muitas vezes sofrem com isso, com baixa autoestima. Não sentem ninguém, ficam lutando, ou porque, não estou no peso ideal, ou porque eu não tenho o cabelo que eu gostaria, ou porque minha orelha não sei o que lá, ou porque meu olho está com não sei o que. Esse discurso depreciativo não cabe na sua boca. Sabe por quê? Porque você é menina dos olhos de Deus. Porque o Salmo 139 diz que o Senhor te fez de forma assombrosamente maravilhosa. Deus te projetou, Deus te fez com amor, Deus te fez com carinho. É isso que a Bíblia diz. E se você crê na palavra de Deus, você precisa falar de acordo com a palavra de Deus. Gente, palavras torpes não cabem na boca de um cristão. Eu às vezes me assusto, porque agora os cristãos não só falam palavrão, tem uns que escrevem também na rede social. Eu às vezes passo cada vergonha com uns membros aqui da igreja. Escreve umas coisas, eu falo, cara, não dá. Não dá. Eu espero isso de um ímpio, imundo, de um pinguço, bêbado.
mas de um cristão, de um cara que é discípulo de Jesus Cristo, de uma mulher de Deus, algumas palavras. E tem gente que trata isso da forma comum. Em casa é baixaria, palavras torpes, eu não sei se te agride, mas eu quando eu ouço algumas palavras, dói no ouvido, falo, cara, não, isso não cabe na sua boca, porque o seu coração é de Jesus. Se o seu coração é de Jesus, sua boca precisa ser também. Não dá para você retalhar. Meu coração é de Jesus, minha boca é do diabo, minha orelha é do... Não. Você precisa resolver. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou você se entrega por completo, ou então você sempre vai ter uma vida pela metade. Aquela coisa que a gente diz sempre. Você fica um pé em cada canoa, e tem muito cristão assim, você nem aproveita tudo que o mundo vai te dar, e nem aproveita tudo que a fé vai te dar. Eu quero dizer que o mundo pode te dar alguns prazeres, mas são transitórios. A fé vai te dar um gozo que é eterno. Gozo que é eterno. Eu termino com um remédio para a gente se livrar dessas mentiras. E, como eu disse no início, só funciona se você acredita, se você absorve o engano, a mentira. Por que Eva caiu? O diabo vai estar sempre contando lorota para você. Você já ouviu a expressão mitomaníaco? Já ouviu ou não? É gente que tem compulsão por mentir. Um político importante aqui do nosso país, importante não no sentido dele ser bom, mas no sentido dele ser importante mesmo, de ter influência. Essa semana, numa reunião, acho que no Zoom, está gravado, você procura no YouTube lá. Ele falou o seguinte: eu sou velho demais já, eu tenho idade demais, eu tenho experiência demais, eu não vou enganar o povo brasileiro mais uma vez. Durma com esse barulho. Meus amigos, minhas amigas psicólogas aqui sabem que isso chama-se ato falho. Mas é que chega uma hora que a pessoa conta tanta mentira que já é normal, é natural. Ela mente enquanto respira. Mas agora está assumindo que, mais uma vez, eu não minto. Eu prometo que eu menti até aqui. Eu estou com quase 80 anos de idade, mas eu vou falar a verdade daqui para frente. Então, mitomania é isso. É a pessoa que tem compulsão por mentir. O diabo é o exemplo maior de um mitomaníaco, de um cara que o tempo todo está mentindo. Ele vai mentir em relação à sua identidade, ele vai mentir dizendo que Jesus não te perdoou, ele vai mentir dizendo que o seu futuro não vai dar em nada, ele vai mentir dizendo que você não vai vencer essa enfermidade, ele vai mentir dizendo que você vai terminar seus dias sozinho, ele vai mentir, ele vai trazer isso em forma de imagens, em forma de pensamentos, em forma de sensações, às vezes da palavra de uma outra pessoa. Você se lembra que ele usou Pedro? O mesmo Pedro que tinha recebido uma revelação do Espírito Santo e dito para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o mesmo Pedro que chega para Jesus, e diz: não, esse negócio de cruz, não vai acontecer. Lembra que Jesus falou para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. Eu não estou falando para você sair chamando os outros Satanás, e aqui é um exemplo só. Ele vai usar pessoas, ele vai usar tudo isso para querer te enganar, para querer te ludibriar. E o remédio está em João 8, 32. Palavras de Jesus também, no mesmo contexto daquele primeiro verso que ele diz que o pai da mentira é o diabo. Ele diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. Quando você conhece a verdade tem o poder de te libertar. Dias atrás eu conversava com o pastor Ricardo, ontem eu falava
sobre isso com a minha filha. Esses dias eu conversei com a minha esposa sobre isso. A verdade é como a gravidade. Você pode tentar lutar contra ela. Você conhece gente que vive no mundo de Bob? Hã? Você lembra desse desenho, o Fantástico Mundo de Bob? Quem lembra? Alguns aqui não lembram, não é da sua época. Era um menino que ele viajava na maionese, a cabeça dele ia, sonhava e tal. Tem gente que vive assim, vive em Nárnia, né? Com rede social, então hoje isso é comum. A pessoa, ela tem uma vida fantasiosa. Então ela é sempre alegre, ela é sempre feliz, ou ela está sempre, sabe, ou ela é crentona demais, mas não é verdade. O casamento dela é sempre juras de amor, mas não é verdade. Quando uma pessoa quer mostrar muito uma coisa, vai por mim, é o oposto. É quase sempre. Só que uma hora, gente, a gravidade traz a pessoa para baixo. Então, um convite a você, viva já com os pés no chão. Viva já com os pés no chão. Você tem problema, você tem crise, você tem dificuldade, você tem lutas. Assuma. Eu não estou dizendo para os outros, não estou dizendo numa rede social, para si. A negação, ela vai fincar seus pés nesse problema. Tem gente, por exemplo, que é alcoólatra e não se liberta, não é porque Deus não pode te libertar, é porque você não assume que é alcoólatra. Para você. Para você. Você acha que não. Você acha que você bebe socialmente. Só que você não bebe socialmente. Você passa dos limites, você arruma confusão no trânsito. Tem gente que acha que, não, está tudo certo com a minha vida, meu casamento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje é dia de libertação. Gente, sabe qual é o demônio mais perigoso? É o que não se manifesta. Viu? Porque o demônio que se manifesta, você faz uma oração, ele estribucha, você fala, sai, ele sai e acabou. O pior é o que fica incrustado aqui, ó, na mente, dizendo, não, está tudo certo, você está na igreja, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo. Você está morrendo espiritualmente, emocionalmente, nos relacionamentos, financeiramente, ministerialmente. Mas o conhecimento da verdade traz luz para a nossa vida, para que a gente possa vencer, superar e caminhar de cabeça erguida, vivendo o plano e o propósito de Deus para nós. Amém, gente?